Olá, meus amigos! Bem-vindos novamente a mais uma aula do canal Juris Nolácio. Meu nome é Cleberson Nolácio e na aula de hoje nós estudaremos sobre o direito processual civil. E o primeiro ponto da nossa aula é sobre o conceito do direito processual civil. Então, o direito processual civil é o ramo do direito público que contém regras e princípios que tratam sobre a aplicação da lei ao caso concreto pelo Estado juiz, com o objetivo de pacificar os conflitos de interesse que lhes são apresentados. Então, nesse primeiro momento, é importante destacar que a mera existência do conflito de interesses não é suficiente para que haja a manifestação do poder judiciário. Então é preciso que o indivíduo tire o poder judiciário da inércia. E é por isso que a doutrina menciona o princípio da inércia, no sentido de que o poder judiciário ele não pode agir de ofício. Ele deve ser provocado pelas partes. Então, as partes, ou a parte deve levar ao Estado a sua pretensão que está sendo resistida pela parte contrária. Okay? Então essa é a ideia básica aí, do direito processual civil. Nessa parte introdutória, também é importante a gente fazer a distinção entre direito material e direito processual. Esse é o próximo ponto da nossa aula. Então, quando se fala em norma de direito material, é aquela que indica o direito do indivíduo. Então, podemos exemplificar aí o direito à ameação, o direito à herança, direito à indenização, hipóteses aí previstas no Código Civil, que é uma norma de direito material, prevê os direitos daquele do indivíduo. Então, essas são aí hipóteses de direito material. De outro lado, existe o direito processual, a norma de direito processual. Essa norma de direito processual ela tem caráter instrumental. Então, ela serve como um instrumento para que o indivíduo consiga fazer valer o seu direito material. Então, através da norma de direito processual, o indivíduo se utiliza do processo para concretizar o seu direito material. Então, num rápido exemplo, alguém bate no seu veículo indevidamente, lhe causa prejuízos e resiste ou se nega a reparar os danos que você sofreu. Então, você precisa de um instrumento para concretizar o seu direito à indenização. Então, você se utiliza do processo, norma de direito processual, caráter instrumental, e vai tentar fazer valer o seu direito material à indenização, à reparação dos danos que você sofreu, ok? Então, é bom que fique claro, fique clara essa distinção entre direito material e direito processual, ok? Um próximo ponto importante da nossa aula é sobre a lei processual civil no espaço. Então, o que se destaca aí quanto a esse ponto? As normas de direito processual civil, elas têm validade e eficácia de caráter exclusivo em todo o território nacional. Então, isso significa que, quando se trata de normas de processo, e aí estamos falando da norma de processo civil, deve ser aplicado o Código de Processo Civil quase que sem exceção. A gente sabe que tem aí algumas exceções quando se trata de acordos e tratados internacionais que podem, em um determinado ponto, afastar a aplicação do Código de Processo Civil, mas a regra é que, havendo a instauração de um processo, e estamos falando de processo civil, devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, tá? De caráter exclusivo, exclusivamente. No entanto, mais uma vez, é importante a gente fazer aí a distinção entre direito material e direito processual para que não façamos confusão. Por quê? Pode haver
casos em que tenha direito material previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro e o direito material previsto numa lei estrangeira. Então vamos exemplificar para ficar mais fácil. Lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 10, há essa hipótese em que pode haver a aplicação da lei estrangeira. Então, o artigo 10 prevê que, na hipótese de abertura de um processo de inventário de bens de estrangeiro aqui no Brasil, as regras quanto ao processo de inventário serão as do nosso Código de Processo Civil. Olha aí, Lei Processual Civil no espaço, então, caráter exclusivo do nosso Código deve ser aplicado. No entanto, pode acontecer de que a regra do direito à sucessão, e aí direito à sucessão, direito material, pode acontecer que as regras de direito à sucessão da lei estrangeira pode ser mais benéfica ao cônjuge ou aos filhos brasileiros. Então, nesta hipótese, a LINDB autoriza, se a lei de direito material, que trata das regras de sucessão, for mais benéfica do que a lei brasileira, então essa lei estrangeira pode ser aplicada. Veja, a regra de processo civil é a nossa, será aplicada a nossa. No entanto, a regra de direito material poderá ser a da lei estrangeira, se for mais benéfica ao cônjuge e aos filhos brasileiros. Então, veja aí a importância de saber a diferença entre direito material e direito processual. Ok? Próximo ponto da nossa aula, lei processual civil no tempo. Então, as regras de direito intertemporal. Então, o nosso atual Código de Processo Civil teve uma vacatio legis de 1 ano, né, por expressa previsão legal. E quando se fala de lei processual civil no tempo, mais especificamente aí, de lei processual, norma processual, se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais. O que isso significa? Que as novas regras de processo civil, elas são aplicadas imediatamente aos processos em curso. Porém, essas novas regras devem respeitar os atos processuais já praticados e as situações já consolidadas. Então, a ideia da teoria do isolamento dos atos processuais, de forma simples, é que aqueles atos processuais que já foram praticados, eles ficam isolados à regra anterior, né? Então, atos processuais que foram praticados na vigência do Código de Processo Civil de 73 e já se exauriram, então não há que se falar em aplicação do novo Código de Processo Civil. Ok? Essa nova regra aplica-se aos processos em curso, porém respeitando aí esses atos processuais que já foram praticados. Então, preocupando-se com as hipóteses de direito intertemporal e que muitas vezes, no caso concreto, pode criar algumas confusões, o STJ se preocupou, lá em 2016, no começo da vigência do atual Código de Processo Civil, e editou aí alguns enunciados administrativos para tentar administrar, tentar regular as regras de direito intertemporal com relação ao novo Código. Então, dentre esses enunciados administrativos, eu gostaria de destacar 2 enunciados com vocês. O primeiro deles é o enunciado número 2 do STJ. Esse enunciado prevê que os recursos interpostos com fundamentos no Código de Processo Civil de 73, né, a esses recursos serão aplicados os requisitos de admissibilidade daquele código, ainda que a interposição desse recurso se dê na vigência do atual Código de Processo Civil. Então, se o Código de Processo Civil de 73 previa o prazo de 15 dias corridos para a interposição do recurso de apelação, se o recurso de apelação tiver como fundamento o Código de 73, não será aplicado o prazo de 15 dias úteis
previsto no atual Código de Processo Civil. Essa aí foi uma das regras, né, instituída pelo STJ nesse enunciado administrativo. Um outro enunciado administrativo que eu gostaria de destacar com vocês é o enunciado número 7 do STJ. Nesse enunciado número 7, ele trata da regra de direito intertemporal com um novo instituto trazido pelo Código de Processo Civil, que são os honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, parágrafo 11 do atual Código de Processo Civil. Então, com base nesse dispositivo, o Código prevê que a parte que recorrer de uma sentença, né, interpõe recurso de apelação contra uma sentença, chegando no tribunal, a parte tem a sua apelação desprovida pelo tribunal. Então, ainda que, nessa hipótese, não haja pedido expresso da parte contrária que foi vencedora na primeira instância, o tribunal poderá majorar aqueles honorários advocatícios como uma forma de penalizar aquele que recorreu. Só que esse instituto dos honorários advocatícios recursais não poderá ser aplicado se a sentença que foi atacada pelo recurso de apelação não foi publicada na vigência do atual Código de Processo Civil. Então, em outras palavras, se a sentença foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 73, essa regra dos honorários advocatícios recursais não será aplicada, justamente para não pegar a parte de surpresa, porque no momento em que ela foi intimada da sentença, não havia essa possibilidade de majoração dos honorários advocatícios pelo tribunal. Só fazendo uma complementação, que a condição para que haja essa majoração dos honorários advocatícios pelo tribunal é que a parte contrária tenha realizado um trabalho adicional. O Código fala em trabalho adicional do patrono da parte contrária. Então, a doutrina e a jurisprudência aí tem entendido que esse trabalho adicional nada mais é do que a apresentação de contrarrazões. Ok? Então, vejam lá depois o inteiro teor do enunciado administrativo número 2 e o enunciado administrativo número 7 do STJ. Ok? Outro ponto aí importante da nossa aula é sobre os princípios fundamentais do processo civil. Então, a intenção aí não é esgotar os diversos princípios, tanto de caráter constitucional ou de caráter infraconstitucional no processo civil, como devido processo legal, imparcialidade do juiz, duplo grau de jurisdição, princípio da persuasão racional. São diversos princípios que norteiam a relação processual, né, ou processo civil. No entanto, eu queria destacar alguns princípios que se aplicam ao processo civil. Então, um desses princípios que eu quero destacar com vocês é o princípio do contraditório. Então, eu quero dizer para vocês que com o atual Código de Processo Civil enalteceu demais o contraditório. Então, em diversas passagens no Código de Processo Civil, há a previsão de que deve ser dada a oportunidade à parte de se manifestar. Então, já começando, já lá no início do Código de Processo Civil, no seu artigo 9º, o artigo 9º prevê que nenhuma decisão poderá ser proferida contra a parte sem que se tenha dada a oportunidade a ela de se manifestar. Logo em seguida, no artigo 10, há a previsão de que em nenhum grau de jurisdição o juiz poderá proferir uma decisão com base em um fundamento que não foi discutido pelas partes. Então, como podemos exemplificar? O autor move uma ação de cobrança em face do réu. O juiz manda citar o réu e o réu apresenta a contestação. Após a contestação, o juiz, analisando os autos, verifica que aquela dívida já está prescrita. E então,
como a prescrição é um fato que o juiz pode conhecer de ofício, é matéria de ordem pública, o juiz deve conhecer de ofício, no entanto, ele não pode extinguir o processo com resolução de mérito sem que dê às partes a possibilidade de se manifestar sobre a prescrição. Então, o Código de Processo Civil, aí a doutrina fala que o Código de Processo Civil veda a decisão surpresa. Então, o juiz não pode surpreender as partes com um fundamento que não foi discutido entre elas. Então, antes do juiz se manifestar sobre a prescrição, ele deve dar oportunidade às partes de também se manifestar. Ok? Então, quanto ao princípio do contraditório, essa é a observação que eu quero fazer, com esse enaltecimento do contraditório aí em diversas passagens no Código de Processo Civil. O próximo princípio que eu gostaria de destacar com vocês é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, já se tinha algumas influências da boa-fé lá no Código de Processo Civil de 73, principalmente lá no seu artigo 17, que em contraposição à boa-fé, previa algumas hipóteses em que a parte incorria em litigância de má-fé. No entanto, o atual Código de Processo Civil, ele elevou essa exigência da boa-fé a uma categoria principiológica. Trouxe a boa-fé como um princípio do processo civil, né? Tornando aí uma norma fundamental do processo civil. Está lá no artigo 5º do CPC. Então, essa observação, essa novidade aí que o Código de Processo Civil trouxe, então eu gostaria de fazer essa observação com vocês sobre o princípio da boa-fé, ok? O próximo princípio que eu gostaria de destacar é o princípio da cooperação, também muito forte, muito presente no atual Código de Processo Civil. O princípio da cooperação, logo no comecinho do Código, lá no seu artigo 6º, né, o artigo 6º prevê que as partes, os sujeitos atuantes no processo, elas devem cooperar entre si de modo que possa haver a decisão ou a entrega da prestação jurisdicional de forma efetiva e justa. Então é isso que o Código quer. O Código, ao prever esse princípio da cooperação, quer que haja uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, para que isso ocorra, as partes devem cooperar entre si. E essa cooperação está ali muito atrelada com a boa-fé. Então, as partes elas devem ser leais, devem ser probas, transparentes, né? Toda aquela ideia de boa-fé que se tem lá do Código Civil, de uma certa forma, foi transportada ao processo civil. Então, essa ideia de cooperação entre as partes. Então, em diversas passagens no Código de Processo Civil, há essas situações de cooperação entre as partes. Mas não só entre as partes. Essa cooperação também, de uma certa forma, envolve o juiz. Se vocês verificarem lá no Código de Processo Civil, no artigo 357, parágrafo 3º, há a possibilidade de o juiz, diante de uma situação muito complexa, há aí uma complexidade, digamos, uma complexidade de fato, uma complexidade de direito, o juiz pode convocar audiência para que as partes esclareçam as suas alegações e, dessa forma, o juiz possa fixar o ponto controvertido daquela ação. Então, pode acontecer de que as alegações do autor, né, inicial não tenham ficado muito claras, justamente porque a situação é muito complexa. Então, o juiz convoca as partes para que sejam esclarecidas as suas alegações, de modo que o juiz, num consenso entre as partes, possa fixar o ponto controvertido e, a partir daí, se consiga obter uma decisão de mérito justa e efetiva, ok? Então, nessa parte introdutória da nossa primeira aula de processo civil,
Vimos então a ideia básica de processo civil, a distinção entre direito material e direito processual, a aplicação da lei processual civil no espaço e no tempo. Vimos aí algumas regrinhas de direito intertemporal, inclusive alguns enunciados administrativos do STJ, e destacamos alguns princípios fundamentais no processo civil. Então, o princípio do contraditório, o princípio da boa-fé e o princípio da cooperação. Ok, pessoal? Então, quaisquer dúvidas ou sugestões, deixem nos comentários do vídeo, ou então na nossa página do Facebook, Júris Nolácio, ou então mande um e-mail para a gente, jurisnolácio@gmail.com. Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Até breve.